Arbitrium Produtora apresenta Coalando no Espaço. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Coalando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa, pode ser via internet ou pessoalmente, tanto faz, os dois é a mesma coisa, mas ultimamente tem sido via internet, porque é o que dá no momento, gente, é o que dá. Então, hoje nós estamos aqui com uma pessoa que vai participar a terceira vez aqui do Coalando, uma pessoa que fala sobre coisas que eu sempre quis ouvir das pessoas falando pra mim, ainda mais sobre Deus. É muito da hora ouvir ele falar. Nós estamos aqui com o Rafa Rosso. Tudo bem contigo? Como é que tu tá? Como é que foi teu dia Aí, hoje? queridão. Ô, queridão, graças a Deus estou bem. É um prazer imenso participar mais uma vez aqui do podcast. E, assim, sempre que precisar de mim, eu estou à disposição. E falar de Deus, falar de família, isso me motiva cada vez mais. E a gente está aí para conversar. Coisa boa. Me conta uma coisa, a gente gravou a última vez há 1 ano já. Faz tempo já isso aí, né? Parece que foi 2 dias atrás. O que aconteceu no teu ano? Cara, foi um ano maravilhoso, assim, sabe? Foi um ano que eu aproveitei ao máximo a minha família, eu parei de tocar na noite. Foquei nas composições, lancei várias músicas novas e um projeto diferente. Fora, tomei uma decisão, uma das mais importantes da minha vida, que foi optar por não tocar mais na viola roots e tocar um projeto exclusivo focado em família. Esse ano foi esse meu ano, mais ou menos o resumo do meu ano maluco que eu tive. Assim. Sim, o projeto Rafa Rosso. Família, família é o nome do projeto, né? O nome do projeto é Reverso. Reverso. Isso. Mas tem uma música já que eu acho que a primeira foi a Mãe que tu lançou, não foi? Lancei Mãe, depois eu lancei Domingo e a última agora Reverso. A próxima vai ser Abraço e depois Pra Quando Você Sair de Casa. Olha aí, e qual que é o que tu fala nessas letras? Cara, gente, eu falo praticamente de família, de educação, da conexão. Por exemplo, o Reverso ele fala de uma conexão que a gente não tem hoje com as pessoas, né? A gente está muito... Claro que a tecnologia ela facilita, ela está facilitando a gente ter essa conexão hoje Com de você certeza. fazer. Mas, por exemplo, uma criança o dia inteiro no celular, isso dificulta. Um pai que não dá atenção para um filho e fica focado no celular, né? Isso prejudica tanto na paternidade quanto na referência paterna que esse filho teria do pai, por exemplo. Sim, sim. Então, foi daí que eu lancei a música Reverso, que fala justamente isso, dessa conexão desconectada, conexão desconectada. Presença sem fala, atenção desatenta. É presença sem estar, sabe? A gente tá e não tá. Claro. Tipo, tá todo mundo numa roda no celular, mas ninguém tá conversando. Então, Tu foi essa acaba mais ou menos. ficando. Tu acaba ficando na nuvem, né? Sim, e a nuvem, e eu vou te falar uma coisa, e a nuvem, ela. Eu vou te falar, eu sou um cara que quando montou uma empresa de comunicação, ela era tudo offline, a gente vendia outdoor, vendia Como isso? outdoor, era bem louco isso. Então, eu tive que ir me adaptando para o online, mas mesmo Ah, tá. Tu assim, começou antes dos anos 2000 a empresa. bem antes, ela tem 10 anos já. Ah, tá. Assim, a gente chegou a pegar o final do Orkut, para te ver como eu sou velho, do final do Orkut, o início do Facebook. E os clientes Aham. foram. E a gente teve que ir absorvendo essa transição, né? Sim, a parte Então, mais difícil ali da questão tecnológica tu acabou pegando. Não sei se foi a mais difícil, porque a mais difícil até onde eu vejo foi ali nos anos 2000. 2000 para 2005 ali, porque foi quando o negócio se incrementou. Só que nessa parte aí do Orkut pro Facebook foi quando deu o boom, que todo mundo começou a usar. na época a gente fez uma pesquisa, a gente identificou assim que no Facebook, no Orkut estava a mãe e o pai, e no Facebook estavam os filhos. Aham. Aí hoje o que aconteceu? No Facebook estão mães, pais, avós, e no Instagram e no TikTok estão quem? Estão os filhos. Então Sim, a geração mais nova ela sempre vai correr da geração mais antiga da vergonha, né? sim. Acaba indo pro novo, né? Tu O imagina mais novo tu, vai pro novo. imagina tu postar uma foto, daqui a pouco vai mãe e pai lá, ô meu que. Ai, filho, troquei a tua fralda, seu queridão.
Coisa Pior. linda, tchu, sabe? Já pensou? Mas ainda tem isso, né? Ainda tem isso, porque Tem querendo ou não, bastante. os pais estão entrando no Facebook não, no Instagram, estão vendo. Só não entraram no Twitter ainda. Cara, Twitter, eu tentei ter Twitter, mas não dá. Eu acho que ali é um lado da rede social esquizofrênico, sabe? Aham. As É um pessoas têm lado. poderes demais, poucos caracteres e falam demais. Não dá. Pra mim, não fechou o Twitter. É a deep web da internet comum, né? Meu Deus do céu, todo mundo tem razão ali. Ali é complicado. Ali é pra te entrar e tu ver assim, meu Deus do céu, que mundo louco é esse? Sim. Tu fala qualquer coisa, as pessoas. Que nem um exemplo que a gente pode dar é aquela guria do Big Brother que tava na casa de vidro, que eu não lembro o nome dela. Mas a galera achou o tweet dela de 2016. Sabe, mas também o tweet não foi muita coisa boa assim, né? Ela tava sendo racista no tweet. E também Bah, apareceu gente falando que ela é racista, não sei o quê. Mas enfim, acharam esse tweet dela de 2016 e trouxeram à tona agora, entendeu? E daí começaram a procurar e até que estragaram a vida da guria. complicado, cara, porque eu vou te falar assim, ó, a gente está partindo por um lado muito perigoso da lacração, do politicamente correto, ao extremo já, Sim, sabe? Porque eu vou te falar uma coisa, eu vivi a minha infância e sempre existiu apelido, sempre existiu amizade, sempre existiu palhaçada, rindo um da cara do outro, sabe? E até hoje ninguém tá mal. Todo mundo que eu conheço tá bem. Então, sim, assim, existe uma preocupação com essa nova geração que é absurda, assim. Tu não pode dar um apelido para uma criança que tu já é errado, sabe? Não pode dar um apelido na escola, eles não podem brigar, discutir, porque é errado. Cara, as coisas que acontecem na escola têm que ser resolvidas na escola entre as crianças. Eles aprendem a sim, ser independentes, aprendem a se defender ali, né? Então, essa super lacração, essa super, ai, não pode isso. A gente está criando uma redoma de vidro para uma geração que daqui a pouco vai ter que inventar uma máquina para limpar a bunda, né, quando for no banheiro, porque, ai, tem micróbios, tá entendendo? é, é, Então a gente tem é, que tomar muito cuidado com isso, porque, sei lá, eu sou o meu filho aqui, o meu filho Francisco, e ele é criança pé no chão, cara. É o dia inteiro na rua, quanto mínimo de tela possível, melhor. Joga futebol, se machuca. Para ter uma ideia, é senha de machucado para entrar na perna dele, tá? hum, Tanto machucado que tá. Então, cai de bicicleta, chora, briga, discute com os amiguinhos. Então, é a infância que eu sonhei, que eu sempre quis ter, que eu tive uma parte dessa infância e que eu quero que ele tenha. claro, claro. Mas e tu não acha que a sociedade mudou pra. Tipo, um exemplo, o meu irmão, eu tenho dois irmãos, tá? Um mora num sítio em Santo Antônio da Patrulha e o outro mora comigo aqui em Canoas. O que Uhum. mora aqui comigo em Canoas, agora ele tá fazendo atividades, porque ele tá o dia inteiro na escolinha, depois vai no judô, vai não sei o que. Então ele tá fazendo coisas, né? Ele tem 7 anos e tá fazendo um monte de coisa. Chega em casa cansado, vê um pouquinho de TV e vai dormir. Só que na época da pandemia ele ficou muito tempo no celular. E eu vejo que as crianças no total ficaram muito tempo no celular, né? E isso acaba sendo uma nova tecnologia. Ele teve aula virtual, sabe? Só que É, também isso acaba é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim ao mesmo tempo. Não tem como eu conseguir chegar numa conclusão nisso, porque o meu outro irmão ao mesmo tempo, ele acaba morando num sítio onde o guri, ele corre pela grama, não tá nem aí se tem roseta no chão, não tá nem aí se machucou o pé, não tá nem aí pra nada e só vai, sabe? Vai brincar. eu vou te falar uma coisa, cara. A pandemia, ela veio para mostrar uma coisa que a maioria da sociedade não está preparada. Porque a gente estava numa loucura, todo mundo reclamando de tempo, que não tinha tempo para isso, não tinha tempo para aquilo. Quando a gente tinha tempo para tudo, a gente estava reclamando que estava tudo parado. Por exemplo, na pandemia, o que eu aproveitei? Eu aproveitei o máximo para melhorar minha relação com meu filho na questão de conversa, de ensinar, de alfabetizar ele em casa. Então, eu não deixei ele à mercê de uma aula online. Ele Sim, tinha aula online na escola? Tinha aula online. Mas e depois?
E depois, sabe qual é o problema? A gente tem mania de arranjar sempre um culpado para as nossas incompetências. A Claro. gente sempre vai arrumar. Isso é do ser humano. Por exemplo, aconteceu alguma coisa errada, a culpa foi do outro, nunca vai ser nossa. Sim, Então, assim, sim. o que acontece? Todo mundo estava reclamando que não tinha tempo. Quando tinha tempo suficiente para ficar em família, estava reclamando que estava em casa e não aguentava mais. É, isso aí é bem verdade. Eu tinha um amigo que falava assim que, rapaz, às vezes, ainda bem que eu morava em casa baixa, porque às vezes baixava uns 5 segundos de Nardone, eles falavam. Eles brincavam dessa Cara, forma. isso aí é complicado, porque querendo ou não, a gente perdeu o jeito de ficar com a família, né? Igual com o tempo. Eu vou te falar, eu tento, assim, claro que eu moro mais ou menos 50 quilômetros da minha mãe. E para vocês aí, um deslocamento de 50 quilômetros é perto. Para nós, não. Para nós aqui no sul aqui não tão no sul quanto vocês aqui em Santa Catarina, aqui no Sanga, né? Aqui é interior, tá? Aqui é interior, Sim. aqui em Criciúma, que é mais ou menos seria mais ou menos a capital. E depois tem o Rincão, que é a parte litoral, tá? Então, o que acontece? Para a gente ir lá e conversar e encontrar com a mãe a cada 15, 20 dias. Sim, uma Tá? viagem, né? É uma viagem, dá quase uma hora. Então, Levar roupa pra dormir e tudo mais. É tudo isso. Então, para te ter noção, então, assim, quando a gente está em esse momento de família, a gente procura aproveitar Claro. ao máximo. Só que assim, o que acontece? As pessoas elas passaram a valorizar o que não é, o que é complicado e não o simples. Então, estar em família é simples. Às vezes a gente está sentado, todo mundo conversando, tomando um suco, uma cerveja, rindo, churrasco, essas coisas. Não está nem conversando com o outro, mas está em família, isso é o importante, a presença. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas não valorizam isso. Né? Daí fica aqui, no celular, conversando. Se bobear, estão conversando no grupo. Da família, não pessoalmente. Não estão olhando um no outro. Então, esse projeto Reverso, ele vem para falar disso. Para falar justamente das pessoas que têm uma conexão desconectada, né? Uma conexão falsa. Tu tá no lugar, mas tu não tá. Tu tá como corpo físico, mas a tua presença, teu coração, a tua mente não tá ali 100%. Né? Claro. Então, ou tu tá 100% conversando com teu filho, ou tu não tá. Às vezes, eu tô falando isso, mas às vezes eu faço isso também. Às vezes eu fico no celular e meu filho fica conversando comigo, O Rafael aqui não é perfeito, o Rafael é igual a qualquer pai do mundo. Todo mundo é assim. Às vezes eu fico de saco cheio também. Imagina, criança, ela tem energia para 300 pais cuidar na mesma hora. Deixa eu te contar uma coisa. O meu irmão, ele tá gostando de jogar bola agora, né? O que mora comigo aqui. E daí eu tenho uma garagem aqui do lado de casa, que onde eu boto o carro é pequenininho. Eu falo, tá bom, vamos jogar gol a gol até 50. Daí depois a gente dá um tempinho de 5 minutos, tomamos uma água e voltamos até 50. Meu, o guri fica morto no final, mas ainda quer jogar mais bola. Cara, o Francisco aqui, ele adora futebol, ele tem pra ter uma ideia, quando o Brasil perdeu, ele chorou quando a seleção perdeu. Coitadinho. Chorou. E é aquele negócio, cara, ele gosta de futebol, ele tá jogando futebol com os amigos dele, eu levo ele no campo, a gente joga futebol. E assim, eu deixo ele, cara, à vontade, assim. Eu tento cansar ele ao máximo nas brincadeiras, mas de forma suave. Claro. Tá entendendo? Então, assim, quando a gente tem um tempo de qualidade com as crianças, por exemplo, cara, tu tá colecionando memórias com o teu irmão quando tu tá ali brincando com ele, tá dando atenção pra ele. Sim. Lá na frente, ele vai jogar com o filho dele e vai falar assim, eu jogava com o Will jogava comigo 50-50, eu sempre ganhava. É memória. Então, a memória, ela vale mais colecionar memórias do que colecionar presentes. O meu pastor sempre fala isso. Cara, melhor coisa é tu colecionar memórias. Então, assim, se tu for com o teu filho fazer um piquenique, o teu irmão em um lugar que ele não conhece, o teu irmão é da cidade, se levar ele no sítio, ele pira. Ele vai pirar. Pior que ele vai pirar. Ele pira. Então, o que acontece? Se tu conseguir juntar o máximo de memória possível com ele, cara, quais são as memórias melhores que tu tem da tua infância? Sabe que eu tava pensando sobre isso até esses dias? Me veio uma coisa na cabeça, uma conclusão muito louca. Que muitas memórias eu realmente tive, aconteceu aquilo ali, mas muitas coisas eu acabei criando. Sim, a gente cria. Dá um exemplo. Eu falei que um dia eu joguei contra o time do Inter
e o time do Inter me chamou pra fazer um teste. E eu tinha isso na minha cabeça até hoje, que era real. Eu Deixa eu falei, te contar. contei pro meu pai e ele falou, não, isso nunca aconteceu. Mas tu jogou sim contra o time do Inter, mas não te chamaram pra fazer o teste. Deixa eu te contar. A gente morava no Rincão. Rincão é uma cidade de veraneio. Então, Aham. inverno acaba, o Rincão acaba. Tipo, fica 15 mil, menos de 15 mil pessoas lá, o pessoal volta para a cidade só no verão. Sim. E eu e minhas irmãs, a gente sempre conhecia gente de fora de Criciúma. E a gente tinha uma mentira que a gente contava que a gente era parente da Xuxa. A gente era parente da Xuxa. A gente contava. E eu lembro que a gente ia para casa das pessoas, a gente conversava, a Xuxa é isso, a Xuxa é aquilo. A gente conversava, a gente criava a história que a gente era parente da Xuxa. Que legal. Juro pra ti. Tem que fazer uma música sobre isso. Não, eita, não dá, é legal. Tem que fazer a música e chamar a Xuxa pra cantar. Cara, ultimamente tem surgido tanta música que assim, ó, o que acontece? Eu acho que eu tô num engarrafamento criativo. Vem um pedaço de uma música, daqui a pouco vem um pedaço de outra música, vem um pedaço de outra música, eu tenho mais 10 músicas pra acabar e não paro pra acabar nenhuma. Tu sabe que eu tô com uma coisa ao contrário. Isso aí, eu não consigo escrever. Sai 2 frases e para. Não sai mais nada. Sabe o Eu que não funciona sei pra o que mim? acontece. Oi. Uma coisa que funciona pra mim, que eu aprendi quando eu fui produzir, quando eu fui pela primeira vez no estúdio, eu comecei a criar playlists de referências. Se tu for no meu Spotify, no meu Spotify tem minhas referências. Eu tenho uma playlist que são as minhas referências, são os artistas que eu escuto, que eu gosto. Sim. Então ali eu vou estar ouvindo o dia inteiro. Daqui a pouco vem uma frase. Por exemplo, hoje veio uma frase assim para mim: por que você sorri para todo mundo e quando vai falar com Deus chora? Isso aí é uma boa pergunta. Tá entendendo? Então é uma frase que eu já guardo para daqui a pouco, lá na frente, talvez vire uma música. Só que eu estava ouvindo as minhas referências. Claro. As minhas referências estavam falando de Deus, da conexão de Deus, de quanto é importante ter essa conexão. Então, assim, ela vai te influenciar. Uma dica que eu daria para ti é assim, ó, cria uma playlist com as tuas referências e ouve elas. Mas agora que vem a questão pra ti. Eu não tenho mais escutado tanta música. Opa, caímos. Não, caiu não, tô aqui de volta. Fica tranquilo. Não, caiu o celular. Eu fui Caiu. de costas. Mas o que acontece é que eu não tenho mais escutado música. Eu não sei mais o que ouvir de música. Eu não quero ficar ouvindo a mesma coisa sempre, porque eu me acomodo ouvindo a mesma coisa sempre. Eu quero ouvir coisas novas, coisas diferentes. Não quero ficar sempre por exemplo, no Fresno, Vera Louca e NX0. Sim. Entendeu? Não quero ficar ouvindo só isso. Vai procurar quais são as referências do Fresno, as referências do NX0. Então, assim, ó, eles estão buscando inspiração em algum lugar. Sim. Então, da onde que eles estão indo buscar essa inspiração? Então, assim, ó, eu tô ouvindo alguns projetos de músicas bem diferentes, assim, muito diferente. Mar Aberto, que é um som legal, que é um casal que toca, que faz o tipo de som que eu gosto. Uhum. Outro Eu, que é um som também de MPB Outro Eu animado. tocou no Superstar. Sim, Outro Eu deles no Superstar. Cara, os Arrais, que é uma dupla tipo Outro Eu, só que evangélica. Sim. Tá? Cara, animal. É um tipo de música diferente. Então, Claro. Outro Eu, ele toca, a forma de composição do Thiago e da esposa dele é praticamente parecida com a minha. Eu Sim. tenho os mesmos caminhos de composição. Tô deitado, veio uma frase, dependendo da hora, se eu estiver acordado, eu vou lá e chegou a música. Tá? Sim. Esse dia eu tava na agência assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer quando o Francisco sair de casa? Senhor do céu, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer, parece que tudo é para ele. Aí surgiu a música para quando você sair de casa. Que da hora. Aí eu comecei a escrever, comecei a expor esse sentimento, ao invés de colocar um sentimento de vazio e de saudade, eu coloquei um sentimento de gratidão e de missão cumprida, por exemplo. Claro. Então eu joguei isso na música. Então assim, eu cheguei em casa uma vez, parei o carro, abri o carro, ele veio me abraçar. Surgiu a música Abraço. Que legal. Essa tu contou no último episódio.
Isso. Então, assim, ó, as minhas músicas, elas surgem desse jeito, né? Então, às vezes eu tô lendo uma parte da Bíblia, vem uma música inteira pra mim, assim. Tipo, oh, que legal, cara. Que legal, que legal. Aham. Ela vem assim. Então, assim, mas, óbvio, eu tô me nutrindo de coisa boa, de referências que eu acho interessante, né? De pessoas que eu acho que tem uma linha de composição e de assunto que eu gosto, e dentro dela eu vou levando. Vou levando daqui a Claro. pouco eu de música, assim, entendeu? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta agora, a gente mudando um pouquinho de assunto. Esse ano no Coalando, eu quero levar um pouco o lado das influências, de as pessoas influenciarem as outras, né? Daí hoje eu tava pensando lá no meu trabalho sobre essa questão de influência. O que seria uma influência? O que não é uma influência? E eu, como sabendo que ia conversar contigo, me veio na cabeça uma pergunta, sim, na cara. E eu vou te fazer agora. Tu acha que Jesus foi o primeiro influenciador que existiu? Com certeza, com certeza. Primeiro, pelo resultado do trabalho dele. Sim, Vamos pensar, a gente está falando de Jesus em 2023, nós estamos conversando. claro. Entendeu? Então, tu imagina. Então, assim, o que acontece? É algo incrível, assim, porque eu penso que ele foi o homem mais... Existe um livro chamado... é do Augusto Curry, esqueci o nome. O homem mais inteligente do mundo, alguma coisa assim. Tá. E ele fala de Jesus. E ele analisa todos os sermões que Jesus dava através da neurociência. Aham. Tá? E ele era ateu antes de começar a estudar Jesus. E ele começa a Tá entender. aí. Tá aí, a influência tá aí, né? E ele começa a entender. Ele começa a entender como que Jesus fala, como que Jesus trabalhava na mente humana para fazer com que as pessoas entendessem que existe algo além de tudo que elas estão passando, sabe? Então, assim, ó, Jesus chegou para falar, Jesus, por exemplo, a primeira coisa que ele foi falar, quando a gente procura uma influência, a gente procura geralmente hoje, nesses anos, a gente procura influências com o quê? Com seguidores, com milhões de views, pessoas influentes na internet, Pessoas famosas, podemos dizer. famosas, né? E Jesus, ele corria disso. Sim, Jesus, ele corria disso. Então, o que falou por ele foram as ações positivas dele. Então, eu vejo nisso, Jesus como uma influência muito forte para todo mundo. E um dos maiores influenciadores que já existiu. E vai continuar influenciando muita gente. durante Muita muito gente. tempo, né? Muita gente. Porque ele não procurava nunca. Porque, assim, uma coisa é eu criar um perfil no Instagram e procurar e desenvolver o sucesso e planejar ele para mim. Sim, Outra coisa é tu vir com a palavra, tu vir com uma ideia, as boas novas, trazer as boas novas, o evangelho de forma diferente e que as notícias são boas para as outras pessoas, não para ele. claro, claro. Jesus, Jesus já sabia o que ia acontecer com ele. Faz sentido. Ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, quando ele foi para a cruz, ele já sabia o que ia acontecer com ele. O que ele fala? Quando os soldados estão humilhando ele, o que ele fala? Ele olha para o céu e fala: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Até ali, e tem muita gente que fala isso, até ali ele interviu por nós. Porque tu imagina como pai, tu tem que te coloca no lugar de Deus, olhando Tá. Jesus passar por tudo que ele passou. Ainda lá perto, a hora que estava quase sendo humilhado, tu acha que um pai não ia intervir? Ia, com Então certeza. eles dizem que nesse momento Jesus falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sim, pra Até não ali, fazer nada. até ali Jesus interviu por nós. Então assim, ó, a nossa salvação, ela veio através da morte de Jesus. Né? Sim, Antes de Jesus ir para a cruz, eles matavam bichos, né? Eles faziam tipo, eles ofereciam, né? A morte
para Deus. Então, depois que Jesus veio, foi isso. Mas Jesus é praticamente a representação da ovelha que foi pro Claro, matador. claro. E hoje em dia, tu acha que essa influência que Jesus teve e tem, né, nos dias de hoje, tu acha que muita gente se inspira no que ele fez, no que aconteceu, pra conseguir influenciar os seus seguidores? No que eu digo, que eu quero dizer assim, ó, no caso, passar coisas boas, passar mensagens boas. Porque eu vejo hoje em dia todo mundo na internet falando, minha vida é uma maravilha. Minha vida, porque não sei o que, acordo 5 da manhã, moro no Rosa, na Praia do Rosa, acordo 5 da manhã, como um pão com granola, não sei o que, dou uma corrida na praia, volto pra casa e eu fico pensando, uma pessoa que tá na cidade, não tem uma granola, não tem nenhum pão pra comer, olhando isso no celular, que é o que ela teve pra comprar, sabe? Eu fico pensando, Jesus, ele não veio para falar com os ricos. Ele não veio para falar com as pessoas que se achavam sábias, né? Tanto é que ele foi perseguido por quem? Não foi perseguido pelos pobres. sim, Jesus, ele conversava com os pobres. Ele não conversava com os mais abastados, né? Então tem que entender o seguinte: o maior índice de suicídio em Santa Catarina é Balneário Camboriú, quiçá no Brasil, tá? que é uma Pessoas, cidade bem rica. pessoas, pessoas de um poder alto, de um poder padrão, um padrão aquisitivo que a gente nem imagina. Então eu vou te Sim. falar uma coisa. Existe aquela frase que é o seguinte: ele era tão rico que só tinha, ele era tão rico, tão rico, tão rico que só tinha dinheiro. Uhum. Então assim, ó, que tipo de pessoa tu atrai do teu lado quando tu só tem dinheiro? E se o dinheiro Pessoa. acabou? Daí tu fica sem saber o que fazer, né? Quando tu tá com pessoas Um assim ao teu redor. relacionamento baseado no interesse, ele é duradouro? Ele não é duradouro. Não. E é Então, bem prejudicial pra ambas as partes. então eu vou te falar uma coisa: o que eu falaria para essas pessoas que ficam olhando as outras pessoas fazendo isso? Orem por essas pessoas que estão fazendo isso. Faça como Sim. Jesus. Ao invés de julgar, de achar errado aquilo ali, que bom, que Deus abençoe ele, eu estou vivendo a minha estação. A minha estação é o quê? A minha estação é passar uns perrengues. Então vou viver essa estação. Porque às vezes, se a gente se a gente tivesse muito, a gente estaria fazendo a mesma coisa que o outro está fazendo. Então, Eu acho. talvez Deus esteja mostrando para a gente como não deve agir. É verdade. Que Isso a aí tem gente olha razão. que a gente olha para todo mundo, mas a gente não olha para as pessoas do nosso lado que estão precisando. Sim. Isso é complicado. E tu te considera um influenciador? Eu não. Uh-uh. Nem quero ser um influenciador. Sabe por quê? Ah, Porque eu sou um ser falho, pecador, e todo dia eu peco. Todo dia eu erro. Todo dia eu tenho que pedir perdão para Deus. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Assim, é uma coisa que a parte que eu posso ajudar, não influenciar, ajudar, às vezes é conversar com o pai que vem através da minha música, perguntar alguma coisa, eu ajudo, né? Eu ajudo. Eu tô aqui para ajudar. Agora, influenciar, se eu influencio é sem querer, tá? Sem querer, mas eu não quero tu não acha que tu influencia os teus filhos? Isso sim, porque o pai ele na família tradicional, e é essa que eu defendo, essa que eu acho que é a ideal, que é a família que a gente tem que defender. O pai ele tem um papel muito importante, não só de provedor. Ele Sim, tem um papel muito importante de proteção, né? O pai, ele nas escrituras, o pai ele é como se fosse uma rocha, uma pedra no mar. Ele absorve o impacto da onda. Então claro. assim, a missão como pai é não deixar faltar nada. Claro que hoje a minha esposa trabalha, a gente tem tudo isso, né? Não é, não, fica em casa só, não tem nada. Então assim, o que acontece? A gente tem que tornar o nosso ambiente mais calmo, mais Sim, tranquilo. A gente tem que absorver os problemas e levar o mínimo possível para casa. claro. Claro. Chegar em casa feliz, com um sorriso no rosto de ver a família, né? É, porque eu vou te falar uma coisa, eu faço em média 60 quilômetros por dia para chegar no meu trabalho.
30 para ir, 30 para voltar. Sério, cara? Trabalhar longe. Eu moro no interior. Eu moro no interior. Mas assim, a alegria da volta, do retorno, de ter meu filho em casa, ter minha família me esperando, sabe? Claro que eu vou falar uma coisa, a nossa família não é aquela família de margarina, sol passando na janela, pão quentinho, sabe? Não é propaganda. Mas a gente tenta ser melhor um pro outro, sempre, claro. né? Não é fácil. Hoje o Francis está com 5 anos, ele está numa fase que ele está tentando disputar a autoridade dentro de casa. E a gente briga um monte, e eu me incomodo. Eu sou mais, às vezes, até mais criança com ele, porque eu insisto para ver até onde ele quer chegar. Né? Mas assim, cara, vale a pena eu sair de casa e voltar. Eles não cansam, né? Eles não cansam. Eles vão fazer o máximo possível pra tu desistir. Com certeza. Eles vão fazer o máximo possível. E eles puxam muito a personalidade. Às vezes, por exemplo, a minha esposa tem uma personalidade mais calma que eu. Eu não. Meu pai, por exemplo, se a gente for conversar assim, por exemplo, meu avô era daquela criação de o filho incomodou, finco rei. Porrada. Finco rei, chute, soco, era tudo. Meu pai apanhava assim. Né? O que eu entendi? Eu demorei um tempo para perdoar meu pai. Eu perdoei meu pai faz 6, 7 anos que eu perdoei meu pai do coração, pedi perdão para ele, abracei, sabe? Aquela coisa, porque ele não me ajudava financeiramente, ele era grosso com a gente, batia na gente. Só que o que eu entendi, depois de conversar com a minha avó? Entendi que ele já foi um pai melhor para mim do que meu avô foi. Então claro. Eu não posso, eu tenho que ser um pai melhor do que ele foi para mim. Então ele me ensinou alguma coisa. Com certeza. A gente tem que entender como não só parte da história, a gente tem que entender a história inteira para poder tirar uma conclusão. Então, por exemplo, se tu for pegar uma frase de um livro e ler, tu pode distorcer da forma que tu quiser. Agora, se tu ler a história inteira, tu vai ter uma conclusão mais certa, né? Exatamente, igual quando agora com esses cortes que tem aí na internet, né? Tu pega e tu vê um corte de 15 segundos, 10 segundos e tu já julga a pessoa por aquilo ali e tu não ouviu o contexto inteiro, que pode ser 10 minutos, 15 minutos, né? Tu pega só a questão de 10 segundos ali, acabou, a pessoa é um lixo e tchau. A internet deu um poder, deu um poder para as pessoas e que elas acham que porque estão atrás de um perfil fake, alguma coisa, elas não vão pagar pelo que elas estão fazendo, né? Eu entendo isso, que assim, ó, tem muita gente do mal, assim, né? Nas mídias que justamente procuram essas coisas para lacrar, né, cara? Então, assim, quanto melhor eles conseguirem fazer isso aí, para eles querem mídia, né? Sim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Internet, eu tenho tentado, assim, ó, para te ter uma ideia, eu tenho tentado criar uma rotina de publicação nas minhas mídias sociais, mas eu não consigo. Eu não consigo criar uma publicação do nada e chegar e escrever um texto, sabe? Eu não consigo. Ou ela é real, ou ela funciona mesmo, não adianta. Claro, eu concordo contigo, eu sou um pouco assim também. Mas tem vezes que a gente tem que... Um exemplo, uma vez eu estava trabalhando em social media, para uma empresa, para um canal do YouTube, né? Eu tava cuidando do Instagram, então eu tinha que postar 3 fotos por dia. Então eu tinha que criar aquilo ali pra eu ganhar o dinheiro e poder me pagar, né? Então aquilo ali era meio que uma obrigação fazer. Então eu acho que quando o negócio envolve trabalho e não a tua pessoa mesmo, se torna mais fácil tu se relacionar com a internet do que tu acabar se relacionando com as tuas mídias sociais, né? As pessoas estão querendo mostrar o que elas não são, na verdade, né? Então, assim, mídia social não adianta tu criar um conteúdo que tu não é, porque alguém um dia vai desmentir, né? Ou tu mesmo, de alguma forma. Eu mesmo, verdade. Né? Mas, Rafa, vamos de música. Eu quero ouvir tu tocando as tuas músicas.
Tu vai tocar uma nova e a que eu te pedi, eu não sei se tu sabe qual eu te pedi. Tu sabe qual eu te pedi, né? Sei qual que me pediu. Vamos deixar por último aquela lá? Pode ser, pode ser. Essa aqui tá ouvindo bem aí? Tá tudo ótimo. Isso aqui é aquela pra quando você sair de casa. Nem lancei ainda, hein? Vai, cresce. Mas tira um tempo pra passar aqui. Vai, voa. A gente sempre vai torcer por ti. Os seus sonhos são os nossos. Estamos aqui pra você. Pro que der e vier. Pro que acontecer. Pra chamar sua atenção. Celebrar tuas conquistas. E ouvir que nunca faltou amor. E só de cantar eu choro, de joelhos eu peço a Deus pra proteger você. Entre meus tantos versos, esse é o mais difícil de dizer. Que agora abraço apertado, beijo depois da bênção, demoram mais pra acontecer. E aquelas conversas boas, aquelas lembranças soltas e os segredos que ninguém precisa saber. O tempo vai mais devagar. Como faz pra te parar? Por favor. E aí vai. Como é o nome dessa? Pra quando você sair. Pra quando você sair. Cara, Isso aí. que bonita essa música. Todas as tuas músicas são bonitas, na real. Todas. Obrigado. Todas são Obrigado. lindas. É uma vibe de praia, mas ao mesmo tempo pra tu ouvir deitado na tua cama antes de dormir. Uma vez a gente estava aqui em casa e a gente estava, foi um final de semana pesado, cara, pesado, cheio de gente aqui. E a minha esposa não estava nem se olhando, assim, fiz uma música para esse dia, amor, vou te contar. Daí foi assim, ó. Sabe quando bate a saudade aqui no peito? Pra te ver ainda falta o dia inteiro. Fico pedindo pro dia que eu vou acelerar. Aqueles dias cinza ainda para a esperança. E no fim de ainda tinham as crianças. Acabou de chegar gente sem avisar. Aquele corre-corre pra deixar tudo pronto. Nem sair da sala ainda falta um almoço. Acabou de chegar gente sem avisar. Aí eu fiz essa musiquinha pra gente mais ou menos, tipo, não terminei ainda. Né? Mas tem que essa aí tem que lançar, cara. Tem. Essa aí tem que lançar. Gostei Teve muito uma- dessa levada. Teve uma que a gente briga, que a gente tava sem se falar um tempão, assim, por causa do Francisco Novo. E muda toda a rotina do casal, né, cara? Claro. Muda toda a rotina. Aí eu fiz uma assim. Ó, meu amor, já faz tanto tempo que a gente não tira um tempo pra cuidar de nós dois. Nesse mundo maluco, que tudo é pra ontem, a gente pra depois. Tá na hora de mudar, vamos fugir sem avisar. Nem que seja pra sentar e beber só se for. Aí eu vou pro refrão, um refrãozinho pra gente, ó. Eu quero contigo ficar, na praia ou em qualquer lugar, mas tem que ter você. Seja ao entardecer
esperando o sol nascer, mas tem que ter você, amor, o que a gente não faz mais por nós. Que da hora. Que da hora. Ela te desculpou, né? Daí acabou as brigas depois disso, dessa música. Acabou-se a briga. Mas, cara, como é que tu lê bastante? Porque eu vejo que Cara, tu... eu sou bem, eu assim, ó, eu li muito livro técnico por causa da faculdade, da Aham, faculdade, e depois por causa da minha profissão, eu leio muito livro técnico, assim, sabe? Dificilmente eu vou ler alguma coisa. Eu estava lendo agora a biografia, eu leio bastante a Bíblia, estava lendo esse livro, O Homem Mais Inteligente do Mundo, que fala sobre a temática e a dinâmica de Jesus. Li muito Camões, li bastante, mas já fui mais caprichoso para leitura, sabe? sim, eu também fui, mas hoje em dia eu não pego um livro na mão faz um bom tempo. Cara, hoje eu não estou aguentando, sabe por quê? Acho que a atual conjectura assim das redes sociais, elas estão cada vez mais rápidas, e o Twitter veio até antes de tudo isso. Então a gente legenda muito rápido, a gente não lê. Sim, Então uma legenda com 200 páginas fica difícil. é Mas verdade. eu tô com 3, 4 livros lendo ao mesmo tempo, assim. É, Então, eu tento. Agora que eu tô começando a pós, eu vou ter que ler. Agora eu vou ter que ler. tem que ler mesmo. Mas vamos lá, agora a música, pra fechar com chave de ouro. A música que eu te pedi. Vamos lá, nem sei se sei tocar ainda, cara. Faz tanto tempo que eu não toco. Acorda bem cedo pra trabalhar, sem ter o que comer. Mesmo assim ele olha pro céu, não esquece de agradecer. Agradecer por estar vivo e poder trabalhar. Porque força de vontade e fé pra ele nunca vão faltar. Mas no caminho há pedras e a correnteza do rio. Então ele veste suas asas, venha outro desafio. Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devemos nada a ninguém, nada pra ninguém, ou nada a ninguém. Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devemos nada a ninguém, nada pra ninguém, ou nada a ninguém. O maior desafio é enfrentar aquele olhar de preconceito, indiferença que vive a rondar. A sua vida pesada, suas mãos calejadas não fazem sofrer. Nunca abandona o irmão, compartilha o pão e segue a vencer. Sai de casa com fé de um dia melhor. Não espera por acontecer, sabe o valor do suor. Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devemos nada a ninguém, nada pra ninguém, ou nada a ninguém. Somos guerreiros do bem, fazemos o bem, queremos o bem. Não devemos nada a ninguém, nada pra ninguém, nada a ninguém. Dale! Cara, essa música é incrível. Cara, essa música, ela é uma das mais tocadas no Spotify da Viola Roots, cara. Tu não pode deixar de tocar essa música quando for fazer Não algum deixa, show, cara, não cara. deixa. Porque essa música, ela conta realmente a vida de uma pessoa que sai pra trabalhar. Quando a gente foi compor, essa foi uma das únicas músicas do CD que a gente escreveu ela de forma coletiva. A gente sentou a banda inteira e foi conversar. E eu meio que chamei assim, beleza, vamos sentar e vamos escrever essa música que a gente tinha
Todas as outras músicas, o nome era Guerreiros do Bem, a gente só não tinha música Sim. no CD. Aí o que a gente fez? Eu falei, tá, cara, vamos pensar, tá? Quem é o Guerreiro do Bem hoje? O Guerreiro do Bem é o brasileiro, é o cara que acorda de manhã, sabe, sem saber se vai conseguir chegar, e a gente começou a trabalhar isso, né? Então, assim, quando a gente fala da correnteza do rio, é algo jogando ele contra, ele tentando subir, jogando ele para trás, sabe? Mas ele está sempre disposto a vencer, isso que é o legal. Começa essa parte aí, tipo, mas no caminho há pedras e há correnteza no rio. Então ele veste suas armas. E a correnteza do rio. Então ele veste suas armas. Venha. Tá preparado ali, né? Tá preparado pra mais uma vez. Ele vence o desafio, mas já vem outro. Já tem que estar ligado, né? Sempre, né? Sempre. A vida do ser humano é assim, né? Sim, Mas, Rafa, vamos para nossa parte final agora. E eu te peço pra tu deixar um recado aí pra tu mesmo. Daqui a um ano, o que tu espera que vai acontecer na tua vida? Cara, esse ano vai ser um dos melhores anos da minha vida. Tenho certeza disso. Da forma como eu tô, da forma como mudei minha percepção das coisas, da forma como eu tô me dedicando mais à minha família, às coisas que realmente importam. E as minhas composições, elas estão passando isso. E eu quero, no mínimo, lançar 4 músicas esse ano e no final do ano eu quero estar aqui contando que foi um sucesso, eu consegui chegar a alcançar várias famílias, consegui passar alguma mensagem boas para a mãe, para os pais, para todo mundo que ouviu minha música. Eu quero que as pessoas ouçam minha música e falem, pô, que legal essa música de ouvir. É bom levar, de repente, talvez para minha família ouvir também. Que legal, que legal. Vai acontecer. Tenho certeza que vai acontecer. Pelo menos da minha parte, já tô espalhando aqui na minha família, né? A minha já mãe... ouviu a música Domingo? Tu ouviste a música Domingo? A Domingo, ela conta a história... Ainda não ouvi. Ela conta a história do almoço em família, cara. Então, assim, ela... Domingo em casa, acorda que vem parente, a mãe deixou tudo pronto, já tá chegando tanta gente que não dá nem pra contar. Essa levadinha aí me lembrou uma outra música que eu tive que tocar num casamento ano passado. Me lembrou uma outra música, eu não lembro qual música que é agora, mas a levadinha só de uma frase ali que depois quando tanta gente não dá pra contar, já mudou a vibe, daí mudou. Mas eu acho que tu conhece essa banda, Cara, essa música Domingo, ela fez um sucessão assim com a turma, sabe? Porque todo mundo se reconheceu. Todo mundo, porque assim, cara, eu conto a história, por exemplo, eu conto domingo lá em casa, tipo a reunião dos domingos eram lá em casa. Então a gente tinha que acordar cedo porque a mãe tinha que preparar tudo. Pior que era bem assim. O pai botava a carne na churrasqueira e ia pro bar. Então chegava uma hora que 11 horas, 11h30, meio-dia, o vô queria almoçar. O vô já estava sentado na mesa. E quem não ia, virava o assunto. Uhum. Entendeu? Então ela conta essa história, assim, que lá em casa, assim, quem vê de fora pensa que é confusão. Entre os risos e histórias, mudou o assunto porque a tia chegou. E a tia que disse que não ia, tá todo mundo falando dela, chegou no meio do almoço. Que é então, bom falar da tia, né? É bom falar da tia. Não, quem não vai no almoço, vira história. Então, legal, seria legal dar uma curtida nessa música e mostra pra tua família que tu vai... Eu vou dar uma ouvida. Tu vai se identificar muito. Eu acho que eu já ouvi todas as tuas músicas, só que agora de cabeça eu não me lembro, mas eu vou ouvir. Siga no Spotify, tu também que tá nos ouvindo, tu vai seguir o Rafa no Spotify. Porque é muito importante, não adianta só ouvir as músicas, tem que seguir, né? Tem que seguir o artista. Mas, Rafa, as tuas considerações finais e redes sociais para esse final de episódio? Então, muito obrigado, tá? Mais uma vez pelo espaço, porque assim, eu vou te falar uma coisa, qualquer porta aberta a gente entra. Com certeza, tem que entrar. Eu acho que músico independente, a gente depende dessas portas abertas e tu tem feito um trabalho que tem dado oportunidade para esses músicos independentes. Por exemplo, eu aqui de Santa Catarina conversando com muitas pessoas do Brasil e principalmente também aí do Sul, do Rio Grande do Sul. E, cara, muito obrigado por essa oportunidade, desejo sucesso sempre, que o podcast tenha cada vez mais audiência. Cara, minha rede social é Rafa Rosso Oficial, vai procurar no Instagram, ali vai ter o link para todas as outras minhas mídias, meu YouTube, o canal do YouTube também tem Rafa Rosso Oficial, tá tudo lá. Quem quiser seguir é só acompanhar, vai ser um prazerzaço. Quiser mandar crítica ou sugestão, manda.
A crítica, no máximo, eu não vou ler, mas tudo bem. Quer dizer, vou ler, mas vou pedir que não li, mas tudo bem. Posso aceitar também. Fica tranquilo. Tem que ser assim, tem que ser assim. Mas, Rafa, muito obrigado de coração por ter aceitado aqui mais uma vez. Ano que vem, por essa volta, mais ou menos, tu tá de volta aqui pra gente gravar a tua quinta ou quarta participação, não me lembro de cabeça agora, porque são tantos episódios, cara. Tá mais de 200 episódios já. E eu fico, caramba, eu já tô aqui, né? 2 anos, quase 3 com o podcast. E não vamos parar. É frequência, cara. Parar, com certeza. É frequência. Não desiste, porque certeza. assim, todo mundo diz que o de repente, para todo mundo, o de repente foi rápido, né? Tipo, se der tudo certo para ti amanhã, todo mundo fala, bom, mas olha só, foi tão rápido, né? O de repente de Deus demora, cara. O de repente, 6 anos trabalhando na mesma coisa, foi de repente aí, de um dia pro outro, cara, estourou. Tem muita gente que fala isso. Mas, Rafa, de coração, muito obrigado. Espero aqui ano que vem, de coração mesmo. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, vai seguir ele nas redes sociais e vai me seguir também. E também não te esquece que na segundo semestre desse ano, algumas coisas novas vão acontecer. Eu tô falando isso pra vocês ficarem ligados nas minhas redes sociais, porque muita coisa vai acontecer legal, tá bom? Um beijo pra vocês, até uma próxima e tchau.